Agora tem algo que a gente sempre o síndico está ali ele tem um papel, tem uma função dele, 1/3 dos condomínios, né, são de autogestão, então tem um síndico ali que é morador, provavelmente não é um síndico profissional, né, nesse sentido. Então, eu queria que a gente queria entender aí, Marcelo, o que o mercado de seguros olha para o síndico, ou que cuidados, né, que o síndico tem que ter, que tipo de seguros ele pode ter como proteção. Como o André falou, cara, é o dele ali que Sim, tá sim. na Tá no reta, Código né? Civil A as responsabilidade é obrigações. dele. Sim. Contratar o seguro ou não, se contratou certo, Certo, e exato. é uma responsabilidade dele ali. A gente sabe que no seguro de condomínio tem coberturas direcionadas para o síndico, mas que outras coberturas ou que outros tipos de seguros estão olhando para o síndico especificamente? Então, a principal dela é a responsabilidade civil, né? Não Uhum. só do síndico como do condomínio. Elas são importantes, elas precisam estar, na minha cabeça, em todas as apólices. O síndico precisa entender que a apólice de seguro ela é obrigatória, ela não pode ser, ela não é facultativa, então ele precisa contratar o seguro para o seu condomínio. O síndico, ele dentro de todas essas funções, eu vou mais uma vez aqui trazendo para a prática algo que aconteceu lá. O síndico ele tem que ter uma comunicação muito boa com o corretor dele ou com a administradora dele, para que não tenha seu seguro negado. Qualquer tipo de modificação dentro do condomínio, de grandes, né, uma obra que ele precisa fazer, ele precisa comunicar ao corretor para que o corretor deixe isso claro para a seguradora. Vou dar um exemplo. A gente teve um caso que o prédio foi entregue e simplesmente 30% dos moradores resolveram quebrar as paredes dos apartamentos, parede estrutural. O síndico tomou conhecimento disso e ele me consultou. Ele consultou assim, olha, eu tomei conhecimento. As pessoas fizeram obra sem consultar a administração, um prédio grande, um prédio novo. Contra a norma. Totalmente contra a norma. O que a gente faz? Eu falei, olha, você me comunicou, eu tenho que comunicar isso à seguradora. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer mas eu não tenho levantamento, eu contratei uma empresa, aprovei em assembleia para que a gente consiga entrar nos apartamentos de todo mundo e saber exatamente quais foram essas modificações que foram feitas. Então, ela contratou uma auditoria, uma empresa de engenharia para fazer esse levantamento, fez o levantamento, mandou o laudo para a gente mandou para a seguradora e ela mandou as providências que ela estava tomando. A seguradora não se pronunciou e ela me perguntou, não, Marcelo, e aí? O que aconteceu? A nossa parte a gente fez, a gente deixou claro para a seguradora. Tomamos conhecimento desse problema, é um problema. Que pode gerar uma recusa, né? Mas a gente está documentado. Então, é importante o síndico, ele não só contratar o seguro com as coberturas básicas simples ou as coberturas ampliadas, mas ele ter esse canal com o administrador e o corretor, porque muitas das vezes o síndico nem sabe que ele precisa fazer isso. Ele não sabe. Então, é importante isso ser informado ao síndico na contratação do seguro, porque, mais uma vez, parece detalhe, mas não é. Porque a gente sabe o que acontece. A gente sabe o que acontece reforma, a gente sabe o que acontece obra, a gente sabe o que acontece isso tudo. E se acontecer um sinistro neste momento, muito provavelmente a seguradora vai recusar. Então, esta sim também é um papel importante do síndico, tá fazendo essa comunicação sempre que ele tomar conhecimento. É lógico, se ele não souber, ele vai ter 1000 motivos para falar, eu não sei, eu não sabia que estava acontecendo, mas a partir do momento que ele tomou conhecimento, o síndico ele tem a obrigação também de falar com o seu corretor, sua administradora, para poder que isso seja chegar de forma clara para a seguradora, isso ter uma nova precificação, ter seu seguro cancelado, mas que ou então não acontecer nada, mas que isso precisa ser informado. Então, esse também é um papel importante do síndico. O síndico ele precisa estar preocupado se os funcionários dele, direto do condomínio, têm o seguro de vida, também para atender Acordo coletivo. ao acordo coletivo. Então, é mais um seguro que
muitas cidades ele é obrigatório, tá? Então, cidade que é obrigatório, o síndico tem que estar ali cobrando a empresa para saber se está com o seguro em dia. Isso é importante. E outra... Foi qual mais pergunta? Sobre o RC, eu estava lembrando aqui o RC, né? A gente tem o responsabilidade civil para o síndico, ele não, se acontecer alguma coisa, e isso for de responsabilidade dele, ele não entrar com o patrimônio dele para poder pagar, né? Que a gente vê isso acontecer também. Então, é importante o corretor de seguro saber, entender e falar, olha, mensurar certo. Porque, às vezes, o corretor de seguro, ele fala assim, não, vamos botar aqui um valor aqui só para poder atender essa... Não, tem que saber, olha só, se condomínio tem isso, você pode sofrer uma ação assim, você pode pagar com o seu patrimônio, você pode ter seus imóveis arrolados numa ação judicial. Então, é importante, esse também é um papel importante para o corretor de seguro.